Alô, meus amigos, estamos aqui trazendo mais um vídeo para você que tem acessado meu blog. Já faz algum tempo que nós não publicamos um vídeo, até mesmo algum tempo que nem mensagem de texto temos colocado. Nosso tempo está pequeno, temos tido muitas atividades e até então ficamos esse tempo aí sem publicar nada novo. Então decidimos realizar esse vídeo e trazer mais então uma palavra de Deus ao seu coração. A minha oração é que desta palavra que vamos trazer, Deus fale ao seu coração. Traga fé, alimente a sua vida espiritual, porque se trata não daquilo que o intelecto do homem pode promover, pode trazer, mas sim da palavra do Senhor. Quem sabe você está num momento difícil, um momento de muita dificuldade, problemas que parecem maior do que a sua fé, maior da coragem e da sua capacidade de vencer. Mas não desista, permaneça na palavra, permaneça na sua fé e Deus lhe trará vitória com certeza. E para falar desse assunto, de não perder a fé em meio à dificuldade, que é um assunto que de vez em quando nós temos falado muito, vários textos aqui no meu blog falam desse assunto. Creio eu que Deus tem nos usado para falar bastante desse tema e ajudar pessoas que estão em meio a adversidades. Então vem mais uma palavra para ajudar você que está em meio a adversidades ou você que até mesmo não está, mas vai lhe ajudar para em algum momento de dificuldade, com certeza todos nós passamos por momentos difíceis. O próprio Jesus falou isso: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então, vamos ter esse ânimo nele, na palavra, no que Cristo fez e deixou para nós no Evangelho, e assim venceremos em nome de Jesus. Então, quero lhe trazer à mente um personagem da Bíblia que às vezes é um pouco esquecido. Eu vou falar dele numa passagem onde 2 versículos mencionam o seu nome, o seu feito, o que ele realizou, mas esses 2 versículos falando do que ele realizou já é o bastante para nos animar e nos trazer a certeza que Deus é com aquele que nele crê, que confia no que ele é, Deus, o Criador de todas as coisas, que de um caos, da onde não havia nada, criou os céus e a terra e nos trouxe a vida, criou o homem, nos deu a existência e um futuro para que nele nós pudéssemos viver e criar. Vamos então, sem rodeios, abrir a nossa Bíblia em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11 e 12. Eu vou ler o texto com você e convido, como sempre, a abrir a sua Bíblia. Você que não a tem aí com você, anote os versículos no papel. Não sei como você está assistindo esse vídeo, se está no trabalho, se está no smartphone, se está de dia, de noite, não sei as circunstâncias, mas se você tem a Bíblia ao seu alcance,
abra. Se não tem, anote e depois leia posteriormente, né, com a sua Bíblia, e você vai reter mais entendimento e conhecimento que virá do Senhor para você, ok? Vamos ler então, a minha Bíblia já está aberta aqui. Diz o seguinte, 2 Samuel, versículo 23, versículo 11. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Elei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samá no meio daquele terreno, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Queridos, já deu para perceber de quem eu vou falar. E um pouquinho do que ele fez, do que aconteceu aqui nesses 2 versículos, né? Que tem muita coisa nesses 2 únicos versículos aqui para nós avaliar, meditar e retirar um grande exemplo de fé e de atitude que vem exatamente de um homem que foi marcado pelo passado, marcado por uma história passada. Por que eu digo isso? O nome Samá quer dizer desolação. Provavelmente, como é costume dos judeus, quando o filho nasce, conforme o que está acontecendo ao seu redor, o pai ou os pais dão nome para o seu filho. Provavelmente algo de ruim aconteceu na sua família, quando ele nasceu, na sua vizinhança, na sua terra, para que o seu pai demonstrasse na vida do filho, quer dizer, dando nome de desolação para o seu filho, porque até mesmo a Bíblia diz que o seu pai, no versículo 11, o Ararita, quer dizer, eles habitavam uma terra de montanhas. Quer dizer, montanhas é o alto, um posto alto, tem altitude, né? Não é o raso, não é o vale, não é o deserto, é a montanha, onde as águias fazem seus ninhos. Deus quer que sejamos águias, tenhamos visão, tenhamos força, tenhamos persistência para vencer as tempestades. Tem uma mensagem aqui no meu blog que eu falo sobre os crentes que voam como águias. Até mesmo são 2 textos, porque o assunto é muito grande. Convido você, após assistir esse vídeo, ler essa mensagem aqui no meu blog que fala das águias. E você vai extrair muito mais do que rapidamente aqui eu estou falando sobre esse animal que tem um símbolo muito grande para o povo judeu e também para nós que somos cristãos. Com certeza tem um grande significado também. Então, eles eram habitantes de montanhas, estavam acostumados com as alturas. Vamos dizer assim, no reino espiritual, com vitórias, não com derrotas, com desolação, mas este pai dá um nome para o filho de desolação. É porque quando ele habitava no meio das montanhas, algo aconteceu. Alguma dificuldade, algum problema surgiu.
E este pai, então, para marcar esse momento, para talvez trazer na sua memória aquilo que aconteceu, dá o nome de Samar, de desolação a seu filho. Mas isso vem a marcar a vida do filho. Mas para o seu pai, para a sua família, aquilo era uma memória. Você se lembra do que diz lá em Lamentações? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Talvez você diga, pastor, como que esse momento de dificuldade que talvez este pai e esta família passou para que desse o nome do filho de Samar, pode trazer esperança a alguém? Eu vou dizer uma coisa para você. Os momentos mais difíceis, mais problemáticos de adversidade, são as coisas, os momentos da nossa vida que mais nos fazem crescer. Mas isto importa a maneira que encaramos a dificuldade, o problema. A maneira que você vê o problema, a maneira que você encara a dificuldade, vai determinar se você vai crescer com ela, permanecer na montanha, ou se você vai virar uma desolação. Aprenda com as dificuldades. Eu tenho uma mensagem aqui no meu blog que diz, o título do texto, do artigo, da mensagem, chame lá do que você quiser. O texto diz: obrigado, diga sempre obrigado a seus inimigos. Por que eu botei esse texto? Porque nessa mensagem eu tento trazer o significado de que os nossos inimigos mais nos ajudam do que, na verdade, nos atrapalham. Então, meu amigo, você pode extrair grandes experiências com Deus das suas dificuldades. Quando você entrar numa adversidade, não diga estou desolado, estou sem Deus, sem a sua presença. Não vivemos por sentimentos, mas vivemos pela nossa fé no que cremos na palavra. Então, quando você entrar numa batalha, procure crescer com ela. Não deixe ela lhe derrubar. Para que após ela passar, como Lamentações aqui, conforme eu já disse, você futuramente possa trazer à memória esse fato, essa passagem da sua vida e dizer: ali eu aprendi algo valioso. Portanto, eu sei que Deus foi comigo ali, naquele momento passado. Então hoje, futuro ou presente, né? Eu vou crer da mesma maneira em Deus, manter a minha fé firme, e eu sei, como no passado Ele foi comigo, hoje Ele também será. Então eu acredito que este pai deu o nome para o seu filho de Samar, ou desolação, para trazer essa memória daquela situação, daquele momento das montanhas, da dificuldade, mas que com certeza Deus, a fé esteve dentro daquela família e não se perdeu. Por que eu digo isso e afirmo? Porque isso se passou para o filho. Mesmo se chamando desolação, ou derrotado, fracassado, né? Mas no hebraico é desolação. Samar manteve fé em Deus, esperança em Deus, através
das experiências dos anciãos, da sua família, do seu povo, através da experiência do seu pai, da sua mãe, ele manteve essa fé. Então as dificuldades, sim, podem ser um grande aprendizado para que nós nos mantenhamos nas montanhas e não viemos cair com os terremotos da vida, com as tempestades que volta e meia elas tentam virar o nosso barco. Mas lembre-se, como aconteceu com Pedro, os apóstolos, quando estavam dentro daquele barco e atravessavam aquele lago, né? Aquele mar, e veio a tempestade, começou a chacoalhar aquele barco, né? E eles começaram a se ver mortos, começaram a se ver afundando, as ondas derrubando, sobrepujando a força daquele barco, que por sinal não deveria ser muito grande. De repente aparece Jesus caminhando sobre as águas, eles acham que é um fantasma. Pedro se admira muito do que Jesus e da maneira que ele vem até eles e diz: permita-me que também caminhe sobre as águas e vá até ti. Jesus diz: venha. E Pedro deu um passo, dois, de repente os seus pensamentos, através daquilo que ele estava vendo, ouvindo, fizeram com que ele começasse a afundar. Ele temeu. Quer dizer, ele perdeu a esperança. Mas ali, pode ter certeza, Pedro tirou dali uma grande lição. Manter os olhos sempre focados em Jesus. Saber que Ele está sempre conosco, quando estamos afundando como Ele. Se nós disser, Senhor, nos ajude, Ele vai estar com a sua mão estendida, que é o Evangelho, para nos socorrer e nos trazer de volta à tona, para caminhar sobre as águas, para nos deixar seguros num lugar preparado por Ele. Então, que saibamos disso, que o Senhor sempre nos manterá firme conforme a nossa fé nele. Não desanime, não olhe para a situação, não olhe para a dificuldade, o problema, mantenha-se firme em Jesus. Ele está com você. Que isso futuramente traga boas lembranças de vitórias, conforme, né, o que você está passando hoje, ou até mesmo quando vier a dificuldade, você lembre dessa palavra e você extraia da adversidade exemplos, esperança, uma grande história para você alimentar a sua fé em outros momentos difíceis, ok? Então, veja só, Samar cresceu sendo chamado de desolação. Imagina isso na cabeça de uma criança, de um adolescente, de um jovem, de repente de alguém que casou, que tem seu primeiro filho, que começa uma família, sempre ser chamado de desolação. Isso marca a vida de uma pessoa. Isso marca. Imagina você, Samar, na escola. A professora vai lá, ou o professor, né? Fazia a chamada e de repente chama lá, ó, desolação. E ele diz, presente. Isso já deu para você imaginar, com esse exemplo, o que este homem passou. Mas, num belo momento de dificuldade, ele faz a diferença. Ele
prova para todo mundo que ele não é nada daquilo do que as pessoas pensavam dele ou diziam dele. Hoje muitos podem dizer para você, fracassado. Muitos podem olhar para você e dizer, você não vai chegar a lugar nenhum. Olhar para o seu sonho e dizer, não vai se realizar. Desejar que você não conquiste nada, que você não cresça, não frutifique, não realize algo importante. Não importa. Se você acreditar em Deus, manter a sua fé no Evangelho, você vai conseguir. Pode ter certeza. Jesus disse que nenhum dia, nenhum momento Ele nos deixaria. Ele estaria sempre conosco. Sempre conosco. Ele está com você. Quando você decide andar com Jesus. Através do caminho que Ele nos deu, que é o Evangelho. Então, meu amigo, não importa o que os outros pensam, mas sim o que Jesus pensa de você. Há pessoas que ficam cativas nesse tipo de pensamento. O que os outros estão pensando? O que o meu pai, o que a minha mãe, o que as pessoas na igreja vão pensar? Primeiro, você só tem que pensar em uma pessoa e no que ela está vendo em você. E o que ela vê, o que é você. Que é Jesus. Se você tem que se preocupar com alguém e o que essa pessoa pensa de você, é Jesus. Mas meu pai, minha mãe, eles não são senhores da sua vida. Temos que honrá-los, sim, mas se eles estiverem errados, se eles não praticam a palavra, se eles não seguem o Evangelho, se os pensamentos deles estão errados, vamos seguir pensamentos errados? Vamos seguir uma fé, uma religião que não tem nada a ver com o Evangelho? Pense nisso. Eu tenho que seguir o que o meu pastor prega, o que a minha igreja prega. Querido, você tem que seguir o que Jesus ensinou. Não o que a sua igreja tem como doutrina, ou o que o seu pastor prega. O seu pastor não tem que mandar na sua vida. Você tem direito de duvidar de tudo que ele prega, de tudo que a sua igreja ensina, porque muitas coisas que tem na sua igreja, naquela placa, a qual por trás tem muitos dogmas, e que eles defendem muitas coisas, pode, com certeza, ter coisas contrárias ao que Jesus ensinou. Por isso, o apóstolo Paulo diz, lá em Romanos 12, 13, eu sempre toco muito nesse assunto. Aliás, sendo repetitivo novamente, aqui no meu blog tem uma mensagem que fala sobre renovar a nossa mente. Leia ela, vai lhe ajudar muito. O apóstolo Paulo fala sobre esse assunto, renovar a nossa mente, a nossa consciência com o Evangelho. Não com religião, seguindo a boiada, entendeu? Mas seguindo aquele que nós temos que seguir, que é Jesus, o Evangelho. Se alguma coisa, alguém, ou até mesmo uma instituição está ensinando alguma coisa que Jesus não assinou embaixo,
querido, deixa para lá, entendeu? Se importe com o que Jesus deixou no Evangelho e seja fiel na prática do Evangelho, do que Cristo ensinou. O que os outros vão pensar, deixe para lá. Deixe que chamem você do que quiser, mas no dia da dificuldade, Deus vai mudar o seu nome. No dia do problema, quando tudo desmoronar, quando você estiver no alto da montanha e de repente vir aquela tempestade, é aí que a águia surge. É aí que o verdadeiro Samá pula para fora. Deixe que os outros pensem o que querem e o que puderem de você. Mantenha a sua fé, mantenha o seu foco em Jesus. Vamos ler novamente o versículo 11. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, morador de montanhas, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com Samá é que ele não deixou o seu nome construir a sua história. Ele deixou a sua fé, a palavra, o que Deus era, ter maior significado na vida dele do que o nome ou do que o pai pensava, do que a mãe, porque eles deram esse nome para ele, desolação, o que a sua história passada trazia à memória. Ele deixou tudo isso de lado e se firmou na sua fé, como diz muito Velho Testamento quando se refere a Deus, Adonai. Sua fé se manteve nele. E assim, diz aqui no versículo 11, ele encarou um exército de filisteus. Quantas pessoas estavam nesse exército? 100, 200, 1000, 2000? Com certeza, um exército aqui tinha muitos soldados, acostumado com guerra, com sangue, matar homens, invadir, saquear, destruir. Diz o versículo 11, e o povo fugia diante dos inimigos, dos filisteus, que era um povo, que era um grande adversário para os judeus, para o povo de Israel. Eles fugiram. Quer dizer, aqueles que chamavam Samá de desolação, de derrotado, fracassado, correram. Mas diz aqui, no versículo 11, que ele, nesse momento, ele fez o quê? Ele ficou. Ele ficou cara a cara com os inimigos. Ele viu todo o som de ataque daquele determinado número de soldados vindo, correndo em direção a ele, aquele local, invadindo, se amontoando à sua frente, talvez até rindo dele, né? Olha só, sobrou um só. Quem que vai encarar esse aí? Quer dizer, tá fácil demais. Vamos passar a espada nele. Mas não é bem assim. Quando este tal
serve a Deus, está em Cristo, ele é mais do que vencedor. Se a sua consciência foi transformada pelo Evangelho, ele vai se manter em paz, em amor, em alegria, vai se manter determinado, focado no seu alvo. Então, quando muitos fugiam, Samar fez o quê? Ele aproveitou esse momento para mudar o seu nome, mudar a sua história. Quem sabe esse homem, já podendo ter filhos, os próprios filhos chamavam ele de desolação. Quem sabe a frustração que ele sentia quando ouvia os seus filhos chamar ele de desolação, sua esposa. Só que agora ele tinha uma oportunidade. O que você chama de oportunidade? O que é oportunidade para você? Uma porta aberta, pastor. Uma coisa boa chegando. Mas muitas vezes, antes de ser uma coisa boa, é e pode ser uma adversidade. E você vai transformar essa diversidade, como eu já falei no início da nossa mensagem, numa grande experiência, para ficar na memória, para anos, gerações depois, olhem o que você passou, até mesmo você se lembre, sua família, e isso traga fé, fortaleza, esperança. Então, meu amigo, se você está passando por uma dificuldade, quem sabe você está olhando só por um prisma, com os olhos da mediocridade, com os olhos do medo, do fracasso, imaginando na sua mente um futuro de desolação. Enquanto, pelos olhos da fé, nós devemos fazer o quê? Olhar pelos olhos de Jesus. Como que Jesus encarou o fim dos dias? Quando as pessoas perguntavam para ele como seria o fim de todas as coisas, Jesus mostrava esperança. Jesus mostrava que haveria uma colheita e que todo aquele que nele esperasse, se mantivesse fielmente a sua confiança, iria ser o trigo, iria ser colhido e levado para o seu reino. Quer dizer, Jesus tinha uma solução. Jesus via o fim não como levar uma multidão para o inferno, mas sim compartilhar, primeiro do que tudo, o seu reino. Então, querido, veja essa situação que você está por um outro ângulo. É uma oportunidade de você crescer, melhorar, focar em fraquezas e fortalecer elas, melhorar essas situações, aprimorar a sua experiência com Deus, a sua fé, a sua consciência, amadurecer, crescer, porque há muitos crentes
dentro da igreja que tem anos de carteirinha, anos de banco, de vivência nesse meio, mas não possuem maturidade no Evangelho, em Jesus. Nós precisamos ter essa maturidade. Então, as dificuldades nos ajudam a nos melhorarmos, a nos ver como pessoas capazes de vencer situação difícil, situação de baixa, de problema. Ok? Então, este é o momento de você, em vez de ser a desolação de um futuro, de uma vida, mas sim ser a desolação dos seus inimigos. Ser o motivo do falatório dos outros. Você está entendendo? Aqueles que fugiram, na volta, seriam obrigados a falar de Samar, contar a sua história, o que ele fez. Seria impossível eles voltarem e não ver, não notar o que Samar fez. Até os seus inimigos, na sua história, irão lembrar do que ele fez. E lembram até hoje. Então, meu amigo, é isso que você tem que pensar. Que este momento difícil, ou até mesmo momentos difíceis que você passou, que você tem deixado marcar a sua vida, e por causa disso você cai num declínio, você cai numa melancolia, num saudosismo que te destrói. Então, quando você pensar no que você passou, pense como Lamentações diz. Eu vou trazer à memória o que me traz esperança. Ah, mas eu só tenho problemas. O que esses problemas ensinam para você? Não fique dizendo eu sou uma desolação. Não. Diga, eu sou aquele que faz a diferença de uma dificuldade, oportunidade. Eu cresço com os meus problemas. Ok? Então, querido, faça isso. Torne o problema atual o de um problema passado, o que aparentemente está se formando de adversidade na sua vida, como algo para te alavancar, uma oportunidade que Deus está te dando para você fazer a bênção, uma boa nova chegar para a sua vida. Ok? O que mais que podemos aprender com Samar? Diz o versículo 12: pôs-se Samar no meio daquele terreno e defendeu e feriu os filisteus
E o Senhor efetuou grande livramento. No versículo 11, no final, diz que ali havia um campo de lentilhas. Só que a Bíblia fala mais no pedaço de terra do que na lentilha. A lentilha, aos olhos humanos, pode ser não muita coisa, né? Como valor, como moeda de troca, como ganho. Mas para Samar eram dias de trabalho, uma estação, preparar a terra, semear, gastar com semente. Ele trabalhou ali, o sol pegando e Samar estava ali, inchada, trabalhando. E agora vem inimigos querendo levar o suor do rosto dele, o que ele demorou meses para conseguir ver ali o seu trabalho na lentilha. Meu amigo, não menospreze os seus feitos. Não menospreze as suas experiências. Falo de novo e repito, você é chato, né? Guarde as suas memórias. Faça delas uma escada para você chegar à montanha novamente. Ok? Não fique dizendo a minha família é um campo de lentilha, meu casamento é um campo de lentilha. Você pode transformar esse campo de lentilhas em algo precioso. Se o seu casamento está ruim, você pode torná-lo bom. Se o seu trabalho, se a tua empresa está com problemas, você pode tornar as coisas melhores. Com atitudes boas, como Jesus ensinou. Nas parábolas dos servos, né? Que são muitas ali, Jesus fala muita coisa sobre trabalho, sobre receber uma responsabilidade e o peso de tornar essa responsabilidade num resultado positivo, mas sem escravidão, sem peso que lhe torna uma pessoa que não dorme à noite, que não vive mais, que não curte a sua vida, que não consegue mais viver em família. Porque hoje há pessoas que, quando nós falamos de trabalho, de negócios, lutam tanto e tentam transformar as suas lentilhas em ouro, que fazem disso um jugo que vai destruindo a sua própria vida. Então, coloque seu esforço, siga o ensinamento de Jesus e transforme as suas lentilhas em ouro. Transforme o seu filho, que talvez hoje está nas drogas, está sendo visto na escola como um problema. Você pode fazer dele uma bênção. Você pode fazer do seu marido uma bênção. O apóstolo Paulo diz que quando uma pessoa é casada com um descrente, o crente, aquele que segue o Evangelho, com a prática do Evangelho, pode influenciar, santificar o cônjuge e os filhos. Você é uma luz, você é o sal
dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua rua, onde você quer que esteja. Você é a diferença. Então, querido, não menospreze a sua vida. Não fique dando um valor depreciativo para você mesmo. Não fique se chamando de desolação. É só um campinho de lentilha. Nunca é tarde para sonhar. Nunca é tarde para lutar, para correr atrás e dar a volta por cima. A sua vida, ela tem valor. Eu sempre gosto de falar que nós entramos neste mundo exatamente após vencer uma grande corrida, que foi quando éramos um espermatozoide, éramos informe no ventre da mãe, porque quando éramos um espermatozoide, conseguimos vencer a corrida com milhares e milhares de oponentes e nós conseguimos fecundar o óvulo da nossa mãe. Então, aqui estamos. Então, sua história já traz uma grande vitória. A vida, ela é para ser celebrada, ela é para ser cultivada e não desperdiçada com lamúrias, com tristezas, com drogas, com coisas ruins. Não. Faça da sua vida algo bom. Pastor, mas eu nasci aqui, dentro de uma família de problema, eu trago um histórico de traumas. Transforme as lentilhas. Transforme. É engraçado o que eu vou falar, mas a primeira coisa que, quando eu falo em transformação, eu penso em João Batista. Porque João Batista, ele veio antes de Jesus para falar sobre arrependimento, sobre os judeus voltarem a ter aquela esperança do Messias, a voltar a olhar seriamente para os preceitos de Deus, deixar de ver os preceitos de Deus como uma religião e começar a viver aquilo ali. Então João Batista batizava todo aquele que decidia mudar a sua consciência dali para frente e realmente ter um compromisso com Deus. E quando ele via fariseus, doutores da lei, que botavam jugo nas pessoas com muitas leis, com muitas coisas, né, que se achavam superiores às pessoas, que viviam de cargos, de eu sou o doutor, eu sou esse, eu sou aquele, eu faço parte do sinédrio, do conselho político dos judeus e tudo mais, e religioso, e que simplesmente aprisionava as pessoas no seu próprio egoísmo, né, de querer ser alguma coisa do que a religião tornava eles. João Batista gritava o quê para essas pessoas? Víboras, cobras, né? E muitos destes João Batista batizou. Quer dizer, o que ele chamava de cobra, logo em seguida Jesus estava chamando de ovelha.
Você está entendendo? Então, querido, você pode mudar a sua história, porque Jesus é a mudança de consciência do seu interior. É nele que você nasce de novo. E querido, eu me lembro também de Nicodemos. Quando Nicodemos foi até Jesus, sendo ele alguém importante na religião judaica, membro do conselho, religioso e político, um conhecedor muito bem da Torá, né? E de todo o Velho Testamento, da Tanakh, do Tanakh, né? Foi até Jesus, porque viu em Jesus Deus, viu a obra de Deus em Jesus, no que ele ensinava, no que ele falava, nos milagres. E ele viu que Jesus tinha a chave do reino. E perguntou para Jesus: o que eu tenho que fazer? Ele estava acostumado na religião a seguir passos, dogmas, realizar estratagemas para atingir um alvo, né? Então ele entendia que para chegar no reino ele tinha que subir uma escadinha, ele tinha que fazer por onde. E Jesus deu só um degrau para ele. O que Jesus falou para ele? Que tinha que nascer de novo. Que foi gerado na carne, seu corpo era da carne, mas que pela água e pelo Espírito o seu homem interior deveria ser renovado. Quer dizer, pelo próprio Cristo, que é o Verbo encarnado e que tem a vida de Deus para nos dar, e o Espírito Santo que nos convence do pecado. Então, através de Jesus, pela obra do Espírito Santo, nós renovamos a nossa vida. Nascemos de novo. Só que nascemos da onde? De um caos. Como assim? Querido, quando nós encontramos Jesus, nós estamos aonde? No pecado, no caos, na maior de todas as angústias, na maior desolação que existe para o ser humano é o pecado, egoísmo, ser fariseu, crescer acima dos outros, usar a própria palavra para enganar os outros, usar de uma religião, usar de dogmas para aprisionar, não ter amor pelo seu semelhante, não ter compaixão, entendeu? Não estender a mão e tantas outras coisas. Essa é a maior desolação que existe, a maior guerra que travamos. Então é a partir daí que mudamos. Nós nascemos em Cristo. Então nós podemos sim, podemos olhar para a nossa vida e dizer: eu posso mudar a minha história. Posso estar vivendo um caos, mas desse caos vai brotar algo novo, algo de Deus. Não pense que é uma mera plantinha que como fruto dá
ali uma coisa que pode ser insignificante. Mas para Deus, a terra é mais importante. Como assim, moço? A Bíblia fala mais aqui em terra do que na lentilha. Às vezes nós estamos mais preocupados com resultados, com o que temos, com o que somos para os outros, né? Com carro, com dinheiro, com status, do que com a terra realmente, que é o que Deus mais se preocupa, com a nossa vida interior, que é o que gera a lentilha. Se a lentilha for pisada, pode ser semeado de novo e vai crescer mais lentilha. Você está entendendo? Se você é a boa terra que acolhe a semente, sempre vai estar brotando coisas novas na sua vida. O mundo vem contra você, mas desse choque vai nascer coisas boas, porque você é uma boa terra. Você está defendendo ela, você se colocou no meio dela. Você não está à beira do caminho, você não é uma entre pedras, você não é a que a ave come. Você é a boa terra, você é o Samar. Antes um desolado, uma terra que nada era. Só que agora com o Evangelho, você pode gerar testemunho de Cristo, ser uma carta viva do Evangelho, transformar o seu viver, a sua história, a sua família, aquilo que para você pode ser menosprezado. Você entendeu? Então, meu amigo, não menospreze, não diminua a sua vida diante de uma pessoa que tem um carro melhor do que o seu, diante de um vizinho que aparentemente tem um casamento melhor. Você quer ver uma coisa? As pessoas, o ser humano, gosta muito de comparar sua vida com pessoas que ele julga serem felizes. Por exemplo, o jovem constrói ídolos na sua adolescência, na sua juventude. Ele olha um cantor, ele olha até mesmo um pastor, alguém que prega o evangelho, e ele faz daquilo uma imagem. E ele diz: eu quero ser assim, porque eu vejo que aquela pessoa é feliz. Eu vejo que aquela pessoa não tem problemas como eu tenho na minha vida. Quer dizer, ela começa a menosprezar. Só que, querido, Jesus ensinou que não importa se somos o último ou o primeiro. O último será o primeiro e o primeiro será o último. Do pobre ao rico, todos vão passar por situações difíceis. Aquele que hoje você olha e você se inspira, pode estar passando uma grande luta na sua vida. Só que ele está ali. Provavelmente, se é um servo do Senhor, firmado em Cristo. Então, querido, não se menospreze. Não diga que não há jeito, que não há como para você, porque há. O que Samar fez? Versículo 2: pôs-se Samar no meio daquele terreno.
Se levante. Jesus não pode fazer nada por você se você não se levantar. Jesus não pode lhe ajudar se você diz que acabou. Se você olha e diz, não é de Deus, não vai acontecer. Muitas vezes Deus está colocando oportunidades. Deus está querendo renovar, Deus está querendo construir algo na sua vida. Mas você diz não. Você deixa o medo de frear. Você deixa a religião lhe barrar. Você deixa o que os outros pensam, a comparação da sua vida com de outras pessoas que simbolicamente aparecem ser para você mais felizes, como uma barreira. Então, se coloque no meio. Tome uma iniciativa. Olha a maneira que Jesus se comportava. Quando vieram ameaças de César, do imperador, contra Jesus, Jesus não ficou se afligindo, que nem o exemplo do profeta Elias, que quando Jezabel confrontou e disse que ia matar ele, se escondeu numa caverna. Jesus não se escondeu em caverna, não. Jesus chegou e chamou ele de quê? De raposa. E virou as costas e foi pregar o evangelho. Então, querido, se levante, se coloque no meio, tenha uma posição firme. Não fique se escondendo nas beiradas da vida. Não queira só o que é fácil, o que é R$1,99. Porque o que vem fácil, vai fácil. O evangelho fácil não leva você a nada. Entendeu? Segue o que Jesus ensina, porque isso é verdade. Não existe milagre fácil. Não existe vida com Deus fácil. Olha o que Jesus passou. Estevão morreu pelo Evangelho. João, diz os teólogos e historiadores, que morreu fervendo num caldeirão de azeite. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Você está entendendo? O Evangelho que está diante de você traz uma história muito grande de pessoas que se sacrificaram, que pagaram alto preço, para que hoje podemos conhecer Jesus. Há missionários em vários lugares do mundo onde o Evangelho é perseguido e eles são perseguidos por isso. Muitos estão presos por isso. Querido, siga o Evangelho. Esteja disposto a estar no meio, a ser um servo, a ser um discípulo de Cristo. Você está entendendo? Não basta ser servo, tem que ser discípulo. Tem que ser discípulo. Ser servo, viver na retórica é fácil. Viver na mecânica da religião é fácil. Agora o discípulo, ele é fiel ao seu Senhor. Ele não distorce o que o seu Senhor fala. Ele segue retamente as instruções do seu Senhor. Para nós finalizar, diz o versículo 12: Pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Então, querido,
se você não defender, se você não se colocar no meio, Deus não tem como fazer a diferença. Muitos daquele povo fugiram, mas Deus encontrou um homem com fé. Um homem que estava determinado a mudar a sua história, a fazer com que as pessoas olhassem para ele de outro modo. Um homem que faria com que a sua família tivesse orgulho dele. Um homem que cresceu ouvindo falar de um Deus que foi com Jacó, que foi com Isaac, que foi com Abraão, que foi com Moisés. E ele creu em tudo isso. E ele disse: agora é a hora de Deus ser comigo e fazer algo grande acontecer. Então, neste momento difícil, ou que você passou, ou que está vivendo, ou que aparentemente está se formando, é a oportunidade de Deus fazer o quê? Um grande livramento. Quando todo mundo fugir, mantenha-se firme. Quando todo mundo não aguentar mais, você estará de pé. Porque você nasceu em Cristo. Você nasceu da água e do Espírito. Você foi levantado do caos. E você sabe o valor do Evangelho. Você sabe o valor da cruz. Você sabe o valor do sangue derramado de Jesus. E você sabe que a sua vida não é uma coisinha, não é uma lentilha. Você não é a cacaca da cacaca. Você é nova criatura em Cristo. Nele foram desfeitas todas as amarras do maligno. E você pode clamar a Deus e chamá-lo de Pai, de Abba. Então, querido, eu gostaria que você encarasse as suas experiências passadas, presentes e futuras com a perspectiva que Samar teve. Quando todos fugiram, ele se colocou no meio. Ele mostrou sua fé. Ele tomou aquilo como oportunidade. E a sua história foi reescrita. Ok? Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Não menospreze o poder que há no Evangelho. Amém? Então, guarde essa palavra, medite mais. Espero que você tenha entesourado muitas coisas do que eu falei. Eu tive que ser um pouco repetitivo, mas você conseguiu entender quem foi Samar e o que você pode ser. A escolha é sua agora. O Evangelho está diante de você. Jesus já pagou um preço para que os inimigos não mais pisem em você, venham destruir a sua vida, mas que sim, você esteja de pé no meio dessa multidão e todos vendo quem Cristo é em você, na sua vida. Você é um discípulo. Faça a diferença. Ok? Deixa eu orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero orar por esta pessoa que assiste esse vídeo, que ouviu essa mensagem e que, Senhor, seja traumas que essa pessoa carrega, temores, angústias. Talvez está dentro de um hospital, está em algum lugar assistindo esse vídeo
num contexto de problemas imensos. Mas eu creio que a tua mão está alcançando essa pessoa, porque essa pessoa se coloca de pé pela fé, e o Senhor fará um grande livramento. Essa pessoa não mais te menospreza, porque grande é a força do Senhor nas nossas vidas. Pai, faz a diferença agora. Essa vida está nas tuas mãos. E que, no nome de Jesus, todo vestígio de laços, de enganos, de ações malignas sejam quebradas agora, no nome de Jesus. Deus, muito obrigado pela tua palavra, por tu estás conosco e está falando conosco sempre, a cada dia. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Querido, antes de desligar o vídeo, antes de nós encerrar aqui, compartilhe esse vídeo, divida com alguém que está sofrendo, com alguém que está passando dificuldades. Aqui no blog tem uma lista de textos, de mensagens que diariamente são lidas e há mais de 90 textos aí para você ler que trazem assuntos diversos do cotidiano humano, social, de uma pessoa comum como eu, como você, e de situações que o cotidiano traz para nós. Então, esses assuntos podem ajudar você, né? Procure lá, de acordo com o assunto que a sua vida hoje está tendo problema, tem uma mensagem que vai te ajudar, que vai te auxiliar. Nunca esqueça, a mensagem ela nunca acaba, porque ela vem da palavra. Se você meditar, se você olhar para Jesus, ele vai estar ensinando e fazendo com que o Evangelho cresça a cada dia na sua vida. Ok? Então, meu querido, um forte abraço. Deus te abençoe. Você e a sua casa e onde você pisar. Deus será com você, como foi com Samar. Se coloque no meio. Não se esconda. Deus é contigo. Fique com Deus. Grande abraço.